quando fala que Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, no governo da Igreja Apostólica. Deus, o Pai, só pode reinar sobre um povo e ter um domínio completo sobre este povo através de um governo teocrático. Teocracia vem do grego e quer dizer theo, Deus, mais graça, poder, ou seja, governo pelo poder de Deus. Isto quer dizer que Deus pode governar o seu povo por meio de uma pessoa dotada dos dons da profecia e revelação e, através desta pessoa, transmitir sua vontade e suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas. Foi através do seu próprio Filho Jesus, ao enviá-lo a esta terra, para imprimir nos corações bondosos e humildes a sua palavra, seus ensinos e suas regras morais. Foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nossos dias, que Deus voltou novamente a reinar através do seu amado Filho nesta Santa Igreja Apostólica. Jesus transmitiu aos seus apóstolos a missão de governar seu povo, e estes nos deixaram ensinos preciosos sobre a vontade soberana de Deus, dada através de seu Filho amado. Todavia, com o passar dos anos, Jesus não pôde mais falar de uma maneira perfeita e completa, por não ter alguém com o precioso dom de revelação e profecia para governar os fiéis. Entretanto, Jesus prometeu que ele voltaria a falar ao seu povo através de um servo fiel e consagrado, santo, que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Portanto, este Consolador ensinaria os fiéis a fugirem do erro e do pecado, santificaria este povo, imprimindo em seus corações uma lei perfeita e justa que santificaria o povo de Deus, livrando-o de toda a corrupção e o dos maus costumes. Portanto, nesta Igreja Apostólica, se cumpriu o que Deus falou através de vários profetas, quando disse: diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com o meu povo, depois daqueles dias. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É através de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que Deus o Pai continua hoje a governar o seu povo. Eles transmitiram para a Igreja, através do ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Primaz, a vontade soberana do nosso Deus, e tudo fizeram para que esta Igreja fosse fiel no cumprimento do seu sagrado dever de obedecer, fugindo sempre do erro, do pecado e de todas as modas inconvenientes para os filhos de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa são as duas rainhas que governam este povo ao lado do Santo Pastor e Irmão Aldo, salvando, libertando, curando e ajudando os apostólicos fiéis a vencerem nesta terra
o pecado, de toda a força do mal, para que um dia tenham o direito da vida eterna, onde não existe sofrimento, nem tormento, lutas, nem noite, nem calor, e nenhuma maldade, mas só luz, vida e paz perene. Lutem, povo apostólico, para conservar esta riqueza que esta igreja possui, de ter à sua frente estes santos de Deus, guardando-os em todos os momentos de vossa vida, para serem fiéis ao seu voto de batismo e obedientes em todo o seu viver, a esta perfeita doutrina que moraliza e a disciplina que honra e edifica o nosso ser, para que Deus possa reinar sobre nós para todos sempre. Amém. Prezados irmãos, então hoje nós podemos crer e ter a certeza de uma maneira especial e efetiva de que realmente esta igreja apostólica, ela teve e tem, nós continuamos confiando assim, que ela continua com este governo teocrático. Porque o próprio Jesus disse que o Consolador, a pessoa que vencesse, seria como uma coluna do templo de Deus e dele jamais sairia. Então a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, eles são esta coluna, eles venceram, cumpriram sua missão na terra, com o seu corpo presente, foram escolhidos por Deus para cumprir esta missão nobre. A Santa Avó Rosa como Consolador e o Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor, aquele que deu a extensão ao ministério dela, que trouxe o conhecimento para nós a respeito do ministério dela. Então nós podemos ter a certeza e convicção de fé que esta igreja continua sendo dirigida por eles, em espírito e em verdade. Dirige individualmente cada coração apostólico, seja corista, seja músico, pastor, pregador, um membro, uma criança, um jovem. Eles colocaram nos nossos corações este governo, a nós entendermos e compreendermos, a nos afastarmos do pecado, da injustiça, da imoralidade que muitas vezes o mundo oferece. E com esta bênção preciosa que veio dos céus, que foi colocada no nosso coração, continuamos sendo sim, sendo governados teocraticamente pelos céus, porque sabemos desviar daquilo que não é bom. Eu digo aos irmãos, quando Jesus, a direção fala que Jesus preparou os apóstolos, né, para continuar ensinando, mostrando ao povo, principalmente aos primeiros apostólicos primitivos, como vemos aí na mensagem passada, a direção nos mandou a respeito de oração, dá lá uma efetiva homenagem ao querido amado apóstolo São Pedro, que foi o fundador da igreja apostólica primitiva, e após então, os outros apóstolos também fizeram uma missão gloriosa, cumpriram sua missão. Mas nós vemos que o último apóstolo que ficou na terra foi o apóstolo São João. Ele era um dos mais jovens. Os outros apóstolos foram encerrando as suas caminhadas e São João ficou por último. E quando ele ficou por último, a situação daquela época, com diz respeito ao cristianismo, já estava bem complicada. Muito embora já existiam muitas pessoas que criam em Jesus, porque a pregação deles foi muito bela, principalmente do apóstolo São Paulo, mas já existia a dificuldade das pessoas entenderem e compreenderem a Jesus, porque já estavam dando lugar ao pecado e à injustiça. E o que prova isso, que ficou um bom tempo sem a inspiração divina dos céus perfeita, porque precisaria chegar um santo e uma santa que recebesse isso no tempo certo, na hora certa. São João, ele estava preso na ilha de Patmos. Prenderam ele, deduzindo que então afastaria ele dos cristãos. Só que ali, naquela ilha preso, foi que Jesus, o nosso Senhor, trouxe a ele as revelações do Apocalipse, quando deu a oportunidade de até levar ele em espírito aos céus, para que ele tivesse lá aquelas belíssimas visões. Então nós entendemos e compreendemos
Por quê? Porque São João, ele viu um livro fechado. E o que ele entendeu com aquilo? Que aquela doutrina genuína, perfeita, que ele pregava em nome de Jesus, ela teria, dali para frente, ao encerramento da sua batalha, ela teria sim um espaço de tempo que não mais iria dar efeito no coração do ser humano. E com isto, por ele ver aquele livro fechado, ele chorou muito. As lágrimas rolavam do seu rosto, por ele ver aquele livro nas mãos de Jesus fechado, que é a verdadeira doutrina do reino dos céus, genuína de Cristo, não podia mais ser pregada. Porque não tinha dali para frente pessoas preparadas, e iria chegar o tempo que teria, como chegou na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão, mas de lá até aqui não teve. E tanto é verdade que foi o último apóstolo que foi arrebatado aos céus em espírito, para que ele tivesse as visões da eternidade e que pudesse escrever o Apocalipse. Isto é, sobre o que aconteceria no futuro e partes importantes quando diz respeito também à doutrina, quando ele até viu lá, daquela maneira extraordinária, a própria mãe de Jesus coroada. Uma mulher vestida com o manto, a vestir-lhe de manto o sol, uma lua debaixo, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então foram visões importantíssimas que ele teve. Mas Jesus, quando falando aí aos irmãos a respeito do livro fechado, Jesus mesmo disse a ele, numa visão, que chegaria o tempo que o próprio Jesus, com todo o poder e autoridade, ele abriria este livro novamente. E eu digo aos irmãos que esse livro foi aberto quando ele formou a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, porque pôde transmitir a ela toda a sua vontade, partes importantes da doutrina que nós não entendíamos, não compreendíamos, foi revelada a direção. Temos os nossos livros de doutrina que esclarecem muito bem isto. Não temos dúvidas a respeito de pregar sobre isso, sobre partes importantes do Evangelho do Reino dos Céus que Jesus deixou. Não temos dúvida, porque foi esclarecido ao nosso coração. Tudo isto é através do outro Consolador, que surgiu vitorioso, cumpriu sua missão, e também o Santo Irmão Aldo, e por nós termos também merecido, a Igreja Apostólica, o governo teocrático diretamente de Deus, e ter dois santos, nos dias tão conturbados como este, dois santos de grande poder e autoridade vivendo na terra, em corpo, para transmitir a vontade de Deus. Então isto, quando São João viu que Jesus então pegara o livro e numa demonstração, isto é, o livro estava fechado, por exemplo, na mão de Deus, a doutrina. Aí Jesus foi lá e pegou o livro por demonstração a São João, para consolar e confortar o coração dele, que no tempo certo, novamente esse livro seria aberto. E esse livro foi aberto. E é por isso que a Igreja Apostólica teve e tem este governo teocrático dos céus, porque pôde ser formado e concluído nesta Santa Igreja Apostólica o Espírito Consolador da promessa de Jesus e o pastor por excelência, que deu a continuidade e a expressiva segurança de que a Santa Vó Rosa, ela é o Consolador. Então nós não temos dúvida disso. O povo apostólico não tem dúvida de que a Santa Vó Rosa, ela é o Consolador que Jesus prometeu e está registrado exatamente pelo apóstolo São João 14, 15, 16. Então nós não temos dúvida. Então por isso que é muito bom, é maravilhoso falar nessa Santa de Deus e no Santo Irmão Aldo, porque falamos em algo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Muito embora não tenha o nome deles lá, mas tem a promessa. E o tempo de Deus é o tempo de Deus. Tanto é, tem um hino que os irmãos cantam aí. E a hora de Deus não é a nossa hora. Então chegou a hora, chegou o tempo de Deus. Deus formou estes santos para governar um povo teocraticamente, diretamente dos céus. Então nós somos muito gratos
Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo pelas lutas que eles travaram, exatamente para nos dar a oportunidade de saber disso, que somos um povo dirigido por Deus. Mas a direção fala no final aqui, luta em povo apostólico para conservar, olha só a palavra, esta riqueza que esta igreja possui, porque a igreja apostólica do passado primitiva caiu, porque foi dando lugar ao pecado, à injustiça, muitas vezes aos maus sentimentos, maus pensamentos, às divisões, e infelizmente ela caiu. Luta em povo apostólico para conservar esta riqueza que esta igreja possui, de ter à sua frente estes santos de Deus, guardando-os em todos os momentos de vossa vida, para serem fiéis ao seu voto de batismo e obedientes em tudo no seu viver. A esta perfeita doutrina que moraliza e a disciplina que honra e edifica o nosso viver, para que Deus possa reinar sobre nós. Então tudo tem um preço. Às vezes as pessoas dizem, Deus está em todo lugar, em toda parte. Sim, Deus é maravilhoso, em misericórdia, em bondade. E Ele está realmente onde Ele quiser. Mas, como seres humanos, precisamos merecer sua presença. Às vezes não funciona assim não, que Ele está em toda parte, não. Então, a disciplina que honra e edifica o nosso ser, para que Deus possa reinar sobre nós, para todo sempre. Amém. Então, eu deixo essa mensagem, meus irmãos. Vou ler a outra. Os irmãos acompanhem comigo. Namoro, casamento e família. O casamento é a formação da família. Exigem atitudes baseadas em bons princípios. De acordo com a doutrina ensinada nesta igreja, além de discernimento para saber procurar a pessoa certa para formar o seu lar, os noivos precisam compreender que necessitam da proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para a sua felicidade, pois carecerão muito de sua graça e bênção após casados. Certamente, eles os ajudarão, basta confiarem e também merecerem. Seu matrimônio deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro, sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente se houver alguma coisa ofensiva. Esqueçam-se do passado e vivam em paz. Não dê ouvidos a intrigas, fofocas e mentiras e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeite o mal e nem dê lugar aos ciúmes, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e serão bem-aventurados. O casamento é sagrado, porque foi instituído por Deus desde o princípio para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro melhor quando se tornarem idosos, a fim de um cuidar do outro,
para que sejam sempre felizes. Os jovens que desejam se casar devem ter idade para assumir um compromisso tão sério. Devem também estar preparados, tanto moralmente quanto espiritualmente. Moralmente é quando há uma boa educação, respeito e consideração pelos outros, tendo honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos, sabendo se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém ao Filho de Deus. E espiritualmente é ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, amando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, de todo o coração, tendo sentimentos nobres como o amor, a bondade, a justiça, a humildade, a mansidão, a temperança, e cultivando em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática a nossa doutrina e disciplina, que é a base fundamental de uma vida verdadeiramente religiosa e ligada ao reino dos céus. Os pais devem educar seus filhos e sempre ensinar, aconselhar, a tomar cuidado com os seus procedimentos, principalmente a mãe, que deve ser amiga, conselheira, auxiliadora e confidente dos seus filhos, sempre se inteirando dos lugares por onde andam e o que fazem, principalmente quando começam a namorar de maneira errada, não seguindo os princípios morais e cristãos que têm aprendido nesta igreja. Deve orientá-los a corrigi-los se necessário, porém com amor no coração, para que o seu conselho seja eficiente. Os pais não podem permitir que casais e namorados durmam na casa e fiquem ou saiam sozinhos, pois a tentação é muito grande e pode causar incômodos na vida futura do casal, além de desqualificar o procedimento de um filho de Deus e perder os méritos de bênçãos para o seu matrimônio. Santo Irmão Aldo aconselhou a todos, os jovens, que só pensem no namoro e casamento após atingirem uma idade apropriada para um compromisso tão sério e delicado. Deve saber o passo que irão dar em sua vida, pois namorar não é para passar tempo, e sim para conhecerem e se prepararem para o casamento, cuidando para evitar a malícia e os maus costumes, porque os filhos de Deus não devem buscar a promiscuidade, a indecência e a imoralidade. Santo Irmão Aldo aconselhou também a estudarem e aprenderem uma profissão, para se manterem dignamente, porque tudo isso lhes será útil no futuro, na formação, na manutenção e na estabilidade do seu lar e dos seus filhos. Não tenham ilusões, sejam realistas e tenham por base fatos concretos e reais da vida. Não se iluda por um simples olhar, não se deixe levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito. Isto é muito profundo e real. Não se deixe levar pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Não se iluda por conversas bonitas e sedutoras, muitas vezes maliciosas. Não se deixe levar por promessas fúteis e banais, mas por fatos concretos que têm base e fundamento. Sejam, portanto, realistas, baseando-se naquilo que é verdadeiro. Deve saber escolher
a pessoa certa, procurando conhecer os costumes, o gênio, as ideias, conhecer a família, pois em muitos casos o proceder da família é também o proceder do jovem ou da jovem. Em muitos casos, viu, irmãos? Nem todos. Reflitam sobre o passo que irão dar, mas em primeiro lugar, dobrem os seus joelhos e busquem a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a ajuda e o discernimento necessário. Peça-lhes sabedoria e entendimento, e se forem fiéis, eles lhes ajudarão. E nunca irão dar um passo em falso. Amem a nossa disciplina, pois ela veio dos céus. Obedeçam com fé e serão felizes e bem-aventurados em suas vidas. Está aí uma mensagem muito bem clara, muito perfeita, que diz a respeito do namoro, né, o casamento. Precisa realmente ter um alinhamento, né, e isto começa, é tipo uma casa, né? Vai começar uma casa, precisa reforçar bem ela, o alicerce, né? E para que a pessoa possa, então, ter segurança, porque vai morar debaixo, né? Então tem que ter segurança naquilo que está fazendo. Tem uma palavra da direção que fala sempre se inteirando nos lugares por onde andam, no caso das mães, dos pais, tomando cuidado com os filhos, fazer principalmente quando começam a namorar de maneira errada, são não seguindo os princípios morais e cristãos que têm aprendido nesta igreja. E muitas vezes acontece de lares ser desfeitos após anos do casal junto, porque o alicerce não foi bem feito. O começo do namoro foi errado. E muitas vezes fica algumas sementinhas que no futuro podem nascer. Então por isso que é preciso vigiar. Muito cuidado, porque pode nascer as sementinhas que muitas vezes fica. A direção ainda fala, muito cuidado, porque no namoro, os pais tomar orientação, orientar bastante os filhos, para que eles não venham se prejudicar no futuro quando diz respeito ao procedimento do casamento. Então tem que tomar muito cuidado. A direção fala, escolha a pessoa certa, não tenha pressa. Conheça, tem tempo para namorar. Né? A igreja dá aí os 3 anos, ou se precisar de mais, sem problema. A se preparar, uma orientação aos jovens para que se preparem, para que tenham um salário, né? Porque vai casar, vai ter que dar assistência à esposa, e muitas vezes numa sequência vem os filhos, e assim sucessivamente. Então precisa ter um preparo, precisa ter estas medidas, que é tão necessário para a felicidade de um casal. Estuda, não tenha pressa, vai pedindo a Santa Avó e Santo Irmão Aldo para que já coloque na vida uma pessoa que venha se identificar, e eles vão ajudando, vão abençoando, e as coisas vão dando certo. Na hora de Deus, na hora certa, tudo dá certo. Então, por isso que não precisa ter pressa, mas se preparar. Então, o Santo Irmão Aldo, ele sempre aconselhava a nossa juventude quando diz a respeito isso. Quando procuravam ele, uma orientação, ele aconselhava assim, para que tivessem paciência. Conhecesse a pessoa que estava querendo unir-se num matrimônio e se preparasse para que tudo pudesse dar certo, e também observando aí a moral cristã. É que hoje, felizmente, isso não é tão muito bem observado, não. E por isso que muitas vezes casais que casam e logo não dá certo. Mas também é importante saber que se não deu certo, não vai ficar brigando, discutindo,
né? Eu acho que Deus é justo, Ele sabe, Ele olha, Ele visualiza as coisas em nossa vida, e o melhor é que, se não deu certo, cada um cumpra o seu ministério, continue a sua vida sem discussão, sem briga, sem desentendimentos. Não deu certo, fazer o quê? Era para dar certo? Sim, lutaram até uns certos anos, mas não deu certo, né? Fazer o quê? Entregar na mão de Deus, nossos santos, e que eles possam ir ajudando a todos. Isso tem acontecido muito, né? É uma pena, né? Existir separações, os lares, as famílias, mas não é, né? Muitas vezes da vontade de Deus, mas se forem ficar só para dar a aparência aos filhos, aos familiares que estão vivendo junto, isso também não edifica. Então, por isso que tem que ter realmente um entrosamento entre o casal. Verdadeiro amor, a verdadeira união um pelo outro. Para que aquilo que esteja vivendo seja realmente a visão de todas as pessoas e também dos filhos, das famílias e de Deus. Isso que é importante. Então eu desejo de coração que todas as famílias cumpram o seu objetivo e busquem o seu objetivo, que é de se amarem mutuamente e vida que segue.